que ele para mim fazia parte daquela elite de jornalistas em quem a gente precisava de olhar muito para perceber onde é que estava. Eu era poderia dizer, um puto, um miúdo, quando estava no jornalismo. Ele já era um jornalista maduríssimo e, portanto, eu estava primeiro na Flama, depois na Capital, onde estava praticamente como o primeiro estagiário, depois o Porter B, como dizíamos naquela altura, não é? E ele estava no Diário de Lisboa, eu ia com frequência ao Diário de Lisboa e fazia parte daquele grupo de jornalistas séniores para onde a gente olhava e encontrava os valores que precisava para se ingrar e para avançar na profissão. Esta luta toda à volta do República, que é uma fase importantíssima da vida de Raul Rego, como descreveu aqui a Maria Antónia Paula, é uma luta em que de alguma maneira todos nós estivemos naquela altura envolvidos. Eu nunca estive envolvido diretamente porque nessa altura a minha luta, se é que se pode dizer assim, era outra, era na RTP, também um pouco a ir defrontar o mesmo tipo de problemas e de dificuldades, e de alguma maneira fazia parte daquela equipa ou daquela parte da redação dentro da RTP era mais ou menos desterrada e portanto isso dava-nos, digamos assim, praticamente uma luta idêntica que demorou que era justamente a mesma que se travava aí, que era o problema entre continuar a defender a liberdade de expressão, a defender a deontologia jornalística, a defender, digamos, uma forma minimamente imparcial e autónoma de fazer as notícias, autónoma da redação neste caso, e era essa a luta importante. E portanto é essa visão que eu tenho pessoalmente de Raul Rego, e é a única, e é que eu posso aqui transmitir. Era sempre um homem que a gente olhava, como olhava, digamos, para mais 2 ou 3 que eram a nossa referência, como, digamos assim, um jornalista que defendia permanentemente os valores. E era nessa época em que os valores fundamentais eram a liberdade de expressão, era, digamos assim, o rigor, a objetividade das notícias. Eu penso que se o Raul Rego hoje cá tivesse, havia de estar contra os interesses. Porque hoje já não temos propriamente esse problema de termos que estar a defender a liberdade de expressão, mas temos o problema dos interesses que se infiltram nos órgãos de comunicação e que querem, digamos assim, dominá-los por dentro e fazer com que as notícias estejam do lado deles. É uma luta que hoje os jornalistas têm que travar e eu estou convencido que se o Raul Rego estivesse cá, era contra os interesses que andava aí a escrever sem parar, com certeza. Pronto, isto era o que eu queria dizer como testemunho.